Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante seu tempo na Terra, Jesus desafiou os pensamentos de todos os seus ouvintes. Em diversas ocasiões, os líderes religiosos questionaram e até rejeitaram seus ensinamentos. Na leitura dos registros do Evangelho, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos frequentes discussões de Jesus com os escribas e fariseus. Os fariseus foram conhecidos como uma seita rigorosa, mas o Senhor mostrou que guardavam tradições humanas acima da palavra de Deus. Mateus capítulo 15 relata uma dessas discussões. Os fariseus e escribas, autoridades na lei do Antigo Testamento, criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos. O problema não foi questão de higiene, nem da lei em si, mas de seguir ou não as regras tradicionais criadas pelos religiosos. Jesus aproveitou esta oportunidade para abordar diretamente um assunto muito mais importante por trás da crítica feita por estes líderes. Como tratar das tradições humanas? Tradições são práticas, ensinamentos e costumes transmitidos de outras pessoas, muitas vezes de uma geração para outra. Os religiosos da época de Jesus guardavam longas listas de regras inventadas e transmitidas por homens, princípios que não vieram da lei revelada pelo Senhor. Tais tradições se tornaram assunto dos comentários de Jesus nas suas discussões com estes líderes. Jesus citou um exemplo específico: tradições humanas sobre ofertas ao Senhor e responsabilidades aos pais. Ele mostrou que as práticas dos fariseus foram contraditórias à lei de Deus, pois usavam as regras dos homens para negligenciar e desrespeitar a palavra de Deus. Suas tradições se tornaram meios convenientes de fugir de responsabilidades diante do Senhor. Por isso, Jesus usou linguagem forte na condenação dessas tradições humanas. Pense em algumas das expressões que Jesus usou nesse trecho. Mateus 15, versículo 3. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 6. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E versículo 9. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas palavras foram tão fortes que os líderes religiosos se escandalizaram, diz versículo 12. Mas Jesus não recuou. As palavras de Cristo são exigentes e frequentemente ofensivas aos ouvintes. A reação dos ouvintes mostra a atitude de seu coração e identifica a qualidade de cada um. Jesus comparou esses ouvintes às plantas no campo de um agricultor e disse que Deus faria uma separação. No versículo 13 de Mateus 15, ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Devemos nos lembrar deste aviso quando consideramos as doutrinas e práticas nas instituições religiosas fundadas por homens. Mesmo depois de ler as palavras desafiantes de Cristo, muitos tentam se justificar. Uma das defesas mais comuns é a afirmação de ser uma ovelha obediente. Pessoas dizem: eu sei que há práticas e doutrinas erradas na minha igreja, mas eu sou apenas uma ovelha submissa. O problema é dos líderes, os pastores ou padres. Não são culpa minha. Será que Jesus aceita essa desculpa? Será que os líderes são os únicos culpados? A resposta do Senhor a estas perguntas mostra a importância de cada um examinar suas práticas e a sua participação nas tradições humanas. Ele disse no versículo 14, deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora,
Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Não dá para nos isentar de responsabilidade, pensando que os líderes são os únicos que serão cobrados. Nós devemos rejeitar qualquer tradição humana que contradiz a palavra de Deus. E cada pessoa precisa aceitar a sua responsabilidade de buscar e seguir a vontade do Senhor. Vamos agora para as perguntas? A pergunta de ontem. Um eloquente pregador de Alexandria foi instruído por qual casal de cristãos? Alternativas. A. Ananias e Safira. B. Oséias e Gomer. C. Zacarias e Isabel. D. Áquila e Priscila. Se você conhece bem a história bíblica, vai perceber que nem todos esses são cristãos. Mas a resposta é certa. Alternativa D. Áquila e Priscila. Essa história se encontra em Atos capítulo 18, onde diz, versículo 24 e 26, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. A pergunta de hoje. Moisés conduziu o povo de Israel para um encontro com Deus em qual monte? Alternativas. A. Monte Sião. B. Monte Hermon. C. Monte Ararat. Ou D. Monte Sinai. A resposta vem no final do episódio amanhã. Em nossa busca de servir ao Senhor, vamos distinguir entre tradições humanas e a palavra de Deus, sempre valorizando a palavra de Deus acima de qualquer tradição que vem dos seres humanos. E que Deus nos ajude nessa caminhada para estar com Ele para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.